Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Tem aquele belo chavão antigo que diz o seguinte: na guerra, a primeira vítima é a verdade. E bom, pelo desenrolar do que nós estamos vendo, essa guerra ou um conflito, na verdade, entre o Hamas, o grupo terrorista Hamas, e as forças armadas israelenses, e parece que vai entrar as americanas para dar um suporte, nós temos mais um conflito de narrativas de ambos os lados, tá? E quais são algumas delas? A primeira é o caso daquela moça alemã, turista alemã, que foi para rave na faixa de Gaza, que disseram que ela foi morta e depois exibiram o corpo dela, tripudiaram com o cadáver, e agora a família anunciou que ela tá... A mãe dela, na verdade, mais precisamente, anunciou que ela está com um ferimento na cabeça em estado grave. Certo? Outra coisa foram os 40 bebês decapitados. Poucas pessoas querem ver, obviamente, os 40 bebês mortos. Mas mostrar apenas e com as imagens distorcidas talvez não seja lá muito convincente, além de 40, ou então falar de 40 bebês que foram decapitados e mostrar um cadáver calcinado como foi mostrado. Realmente complicado. Certo? Outra coisa que a gente vê nas narrativas é o fato do Hamas ter tantos prisioneiros. Não se sabe ao certo, não se sabe quais as nacionalidades. Eles podem estar inflando os números, eles podem estar, como se diz, argumentando. Que nem não se falou em estado de saúde deles. Vai saber, alguém foi capturado depois de ter tomado 13 tiros, se esvaiu em sangue, certo? Por exemplo, mostra-se um soldado israelense sendo capturado de um tanque, só que não mostra o soldado israelense. Vai saber, é um palestino que ficou em Berbe para fazer a filmagem. E falando em filmagem, como eu disse, a guerra será, em termos militares, será ganha por Israel, porque tem, como eu disse, uma questão de linha de suprimentos. Elas têm, digamos, recursos ilimitados. E mostrou a Palestina destruindo canos de esgoto, os palestinos também, numa outra narrativa, destruindo canos de esgoto, e por aí vai, para fazer negócio de lançar mísseis, certo? Porque o que não estão também enviando dos suprimentos militares da Ucrânia para ser desviados para Palestina, porque praticamente há muita corrupção no exército ucraniano, como em todo o leste europeu. Isso daí é inegável. Mas nisso também é uma guerra, é uma coisa que não se fala. Bom, estão se falando, noticiando, na verdade, que o Telegram se tornou a maior fonte de notícias. Porque simplesmente o volume de coisas é enorme, de informações. E o problema é que tem muita coisa que é replicada, e às vezes é replicada errado.
Por exemplo, já mandaram fotos de execuções feitas pelo ISIS, pelo Estado Islâmico, dizendo que é o Hamas. Já mandaram fotos da guerra da Síria, por exemplo, como se fosse de Israel, do ataque de Israel. Até colocaram o prédio desabando em, acho que Taboão da Serra, recentemente, como se fosse de um ataque israelense. Certo? Outra coisa que tem se aparecido é a oposição popular dos israelenses contra a guerra, certo? A hostilidade mesmo. O ministro da Defesa ter seu carro israelense ter seu carro apedrejado pela população. Então o que eu digo é o seguinte: há mentiras, mentiras e mais mentiras, como por exemplo a ideia de que fechando o cerco do jeito que Israel queria, ia se simplesmente todos os palestinos do menino de 10 anos ao velho de 80, todo mundo ia lutar até a morte, assim. É também algo que eles gostariam. Seja, por exemplo, jogando pedra assim, no tanque israelense, no exército israelense. Mas não é o que vai acontecer. Tem muita, acho que se não me engano são 2 milhões de população. Acho que o Hamas não tem tanta capitalização, capacidade de arregimentar gente assim. Também dizer que Israel sabe onde ela está atacando, eu duvido muito. Porque eles terem passado esse ataque tão massivo assim, a inteligência israelense, que é bem pesada, eu acho que é no mínimo para mostrar que ela não é tão boa assim. É que nem essa guerra da Ucrânia mostrou que a máquina de guerra russa não é tão poderosa assim como a gente pensava. E bom, nisso vemos uma guerra de narrativas. Como eu disse, Israel vai vencer, tem mais suprimentos, tudo. Uma hora vai ficar sem cano para arrancar de tubulação para lançar míssil. E basicamente eles vão ficar nesse negócio de lançar foguete caseiro até cansarem, até não ter mais o que fazer, certo? Haverá uma solução pacífica? Não sei, depende do desgaste político que houver dentro de Israel, mais do que qualquer outra coisa. Agora, só dá para lamentar o coitado do Zelensky, além de ter perdido uma parte do armamento que foi desviado, foi para vários outros lugares. Já se estimava que 30% do que ia para a Ucrânia era perdido. Agora a fonte secou de vez. E quem sabe, os russos que estavam poupando munição, talvez seja o momento adequado para achá-la. Obrigado.